Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ed. Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo, gente. E olha, hoje eu quero mostrar para vocês algumas suculentas, mas também, né, resolver um assunto que está pendente aqui, que são cochonilhas de raiz. Tem duas, né, seguidoras da gente aqui, que pediu para que eu pudesse falar sobre as cochonilhas de raiz e trazer uma solução, né? Porque as cochonilhas de raiz lá das suculentas delas estão, né, danificando muitas suculentas, pessoal. Então a gente vai falar sobre esse assunto, lembrando sempre que a gente fala aquilo que a gente faz aqui, tá? Não, então eu vou trazer aquilo que eu faço aqui. E eu acredito que tem dado certo, porque eu não tenho muita coisa de problema com cochonilha de raiz, né? Então, se você já gostou aí do conteúdo do vídeo, já fica aqui com a gente, curta aqui, comenta aqui embaixo se serviu para você, se te ajudou, tá bom? Então, eu vou trazer falando sobre esse tema a pedido de Jane Abreu e da Juliana, tá, gente? Então, essas duas meninas estão com problemas, né, com as suculentas dela, e aí eu vou tentar ajudar aqui, né? Porque a gente sabe que cultivo é bem diferenciado, né? Cada um tem o seu, cada um tem o seu substrato, cada um tem seu clima, né? Então, tudo isso ajuda, né? A rega, iluminação, tudo isso contribui para que a gente tenha suculentas saudáveis ou não, né? Então, esse é um problema e a gente vai conversar com vocês aqui. Tô aqui mostrando as nossas suculentas, né? A disposição delas aqui, gente, porque é bem legal, né? A gente vê, eu pelo menos eu gosto, né? De quando eu assisto, às vezes que eu assisto aí, eu gosto de estar vendo, né? A disposição das suculentas das amigas aí, tá bom? E aí eu tô aproveitando e mostrando aqui pra vocês também. Eu sempre fazia isso quando a bancada era mais alta, né? Porque pegava inteira. Agora ficou um pouquinho mais diferente assim, né? Pra mostrar. Esse daqui, gente, eu tirei todas as ponteirinhas. Vocês viram que chegou recentemente aqui no cultivo. Tá vendo? E olha só que lindeza que tá já. Todo cheio de brotação. É bem fácil, viu? Ele enraizar. É uma suculenta super fácil, gente. Essa aqui é a Crassula argentina, gente. Muito lindinho. Quando ela veio, saiu uma ponteirinha, eu coloquei ali no berçário, aí eu vi que enraizou bem facinho. Aí eu vim aqui e tirei as outras ponteirinhas, porque aí a gente já dá pra fazer outro vasinho, né? Lindinha, gente. E olha essa que lindeza aqui, pessoal. Olha só, quando eu mostrei ela aqui, ela não estava adaptada, tinha chegado do Garden, né? Mas agora ó, ela tá bem, ó, bem assim, como que diz? Ereta, né? Bem rígida. Pegou bastante sol, né? Então tá bem rígida, tá bem bonita. Essa daqui, ó, que tá demorando de enraizar, mas eu já dei uma olhadinha nela, pessoal. Não tem problema nas raízes. Eu acredito que foi porque quando ela chegou, ela estava com cochonilha de raiz, tá? Eu tive que tirar bastante coisa. Deu uma podada nas raízes na época, tá? Então aí provavelmente é por isso, mas aí eu já dei uma olhada de novo. Tá tudo certinho com as raízes dela e agora a gente vai ver aqui, né? Então é isso, pessoal. Ó, essa bonitinha aqui eu não coloquei o nome dela ainda, mas é uma suculenta aí da família aí da Coração Partido. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Então, vamos, ó. Aí tem algumas suculentas aqui. Esses vasinhos, eu tô pensando em tirar esses vasinhos maiores aqui, ó. Porque tá fazendo muita sombra nesses dias e aí os dias de sol são poucos. Aí eu tô querendo colocar ela onde o sol, né, mesmo no período de sol pouco, mas quando chega, né, elas podem tomar um pouco mais de sol, porque os vasos são maiores. Eu queria deixar as latinhas todas aqui, juntinhas, né? Mas infelizmente tem situações que a gente tem que ver o que é melhor para as nossas suculentas. É por isso que eu digo, gente, a gente quer cultivar suculenta, então a gente tem que dar condição adequada para elas. Porque não adianta nada. A gente só querer, a vontade é grande, né? De ter bastante suculenta. Mas se a gente não tem a condição adequada, que vai acarretar muitos problemas, né?
Aí vai ter problema com cochonilha, pulgão, vai ter um monte de praga, né? Então, se a gente dá uma condição adequada para as nossas suculentas, aí não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui para combater a cochonilha de raiz, tá? Oi, gente, vou tentar fazer aqui bem rapidinho, começou a chover agora. Então, é isso, gente, olha só. Pra gente combater a cochonilha de raiz aqui, a gente sabe que é um problema radicular. Nem todo mundo sabe que, que a suculenta está acometida com esse problema, mas se você vê que a suculenta já é uma suculenta problemática. Eu separei aqui a Angel. Ela, além de ser problemática aqui, como ela dá muita cochonilha, gente, a tendência dela é ter esse tipo de problema também, né? Cochonilha de raiz, cochonilha aqui em cima, né? Inclusive eu mostrei aí minha Super Boom a semana passada. E aí foi onde surge também várias perguntas, né? Então, só que a cochonilha da Super Boom é aquela de cima. Aquela que fica aqui que a gente consegue ver. Mas essa cochonilha de raiz a gente não consegue ver. Só quando a gente tira, né, a suculenta de dentro do vaso que a gente consegue. Mas, de todo caso, toda cochonilha precisa ser combatida com inseticida, pessoal. E eu uso esse daqui, ó. Pode ser qualquer inseticida, tá? Não precisa ter marca. Aqui eu uso esse daqui porque eu gosto, porque não tem cheiro, tá? Então eu gosto dele. Então eu dissolvi aí, né, uma tampinha desse veneninho aí dentro de 1 litro de água. E aí mexe bem, gente. Como vocês podem ver, eu coloquei uma vasilhinha aí, ó, transparente, para que vocês possam ver. Então aqui, para você não precisar desenvasar todas as suas suculentas, então a gente vai fazendo essa aplicação aí que vocês estão vendo. Isso aqui é normal que eu faço, tá? Nas minhas suculentas. Quando eu vejo que elas estão com cochonilha, com alguma coisa, eu faço isso aí, ó. E aí eu já aplico também no substrato, tá? Então, pessoal, não tem problema. O que o inseticida vai matar aí é as cochonilhas, tá? Então, se você tem muitas suculentas com esse problema e não quer tirar a terra, não quer desenvasar, aí você precisa fazer dessa forma, tá? Mas também você precisa observar, gente, o substrato tem que estar bem drenante, tem que ser um substrato que seca rápido, tá? Tem que ser aquele substrato, porque o substrato, para ter cochonilha de raiz, é porque tá ficando água armazenada, tá? Então, se tem muita umidade, aí dá sim cochonilha de raiz. Aí, por exemplo, se também tem aquele vapor, né? No verão a gente tem mais ocorrência desse tipo de problema, né? Porque faz muito sol e à noite, por mais que tá mais fresco, ainda tá quente. E a gente rega e aí cozinha, né, lá dentro, né? Então é bem complicado, gente. Então, ó, tá vendo? Aí eu tô fazendo dessa forma porque aí, ó, o líquido vai caindo e aí a gente pode aproveitar, tá vendo? Pode aproveitar. Onde eu tenho mais problema de cochonilha de raiz, gente, é aqui nos berçários. Então é por isso que eu tô fazendo aí, mostrando pra vocês que também dá pra fazer aí no berçário, tá vendo? Porque muitas vezes a gente deixa o berçário, né, em local que não bate muito sol, gente. E aí o que acontece? Acontece que dá cochonilha de raiz, né? É muito frequente, é onde eu encontro mais cochonilha de raiz aqui em casa. Nas minhas suculentas mesmo é muito difícil, tá? Porque como a gente tem um sistema de rega aqui bem controlada, né? Quando tá chovendo, no período chuvoso, a gente diminui as regas, ou mesmo se tiver com muita umidade no ar, a gente também não faz rega, tá? Então a gente controla nesse sentido. Então a vida do suculenteiro é essa. Você cultiva suculenta, então você tem que ver previsão de tempo, para quando se for chover, você não regar aquelas que tomam chuva, tá? Então é isso que a gente vai observando. Eu ia dizendo, né, gente? A gente tem uma incidência maior aqui nos berçários, porque o berçário requer um pouco mais de rega, né? E muitas vezes ele está em um local assombreado, né? Um local assim que não pega tanto sol. Então aí é comum você tirar muitas suculentas e às vezes ter ali cochonilha. Pelo menos aqui comigo ocorre, né? Quando o berçário já é um pouquinho maior, que você já começa a dar um pouco mais de sol, aquele berçário assim que já tá, né, com as rosetinhas mais compactas, e você consegue dar sol, você também não tem esse problema.
Aqueles que estão com as rosetinhas menores, que ainda precisam ficar, né, em um local mais sombreado, então a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção nesse sentido aí, fazer essa manutençãozinha, né, para que a gente possa combater as cochonilhas, tanto a de raiz, quanto aquelas que ficam no caule, porque mesmo nessas bebezinhos, muitas vezes a gente encontra, tá, gente? Pode observar aí que muitas vezes vocês vão ver que tem cochonilha nesses berçáriozinhos pequenininhos. Por quê? Por estar num ambiente nem inadequado. Suculenta, principalmente as suculentas de sol, elas precisam de sol, independente do tamanho. Então, quando ela tá no berçário, que a gente começa a fazer as regas, e é frequente, né? Quanto menor o tamanho da suculenta, mais rega a gente faz, né? Assim, quando ela tá no berçário, a gente faz mais rega mais frequentemente. Então, consequentemente, gente, então o solo fica bem úmido. Então, ali faz com que prolifere a quantidade de cochonilha aí de raiz, tá bom? Então, se a gente faz essa observaçãozinha aí e acompanha direitinho, a gente consegue combater isso aí, tá, gente? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra mim. Comenta aqui embaixo se serviu, se te ajudou. Então, são poucas coisas que a gente pode passar aqui. A gente vai lembrando e muitas vezes a gente esquece de muita coisa. Se você quer saber mais alguma coisa, só deixa aqui, tá bom? Fique com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa. Tchau.